Pescador Jovem. O Pescador Jovem ele é uma subdivisão do projeto Viva a Missão. Viva a Missão é um projeto feito pela Juventude Batista Mineira, a Juban, que dividiu o projeto entre Pescador Jovem e Invasores. O Invasores é voltado para os adolescentes e o Pescador Jovem é voltado para jovens a partir de 18 anos. A proposta do Viva a Missão, desses projetos missionários, é incentivar missões na juventude e que esses jovens apoiem as igrejas locais. Esse ano nós fomos divididos no Pescador Jovem em 6 cidades. Cachoeira da Prata, Campo Belo, Pompéu, São Pedro do Glória, Brumadinho e Heliópolis. E a proposta é de apoiar mesmo as necessidades da igreja, e porque a gente tem um conjunto de trabalhos. Tem a Turma da Maior Alegria, que é para crianças, tem os cultos, né, que a gente é preparado para pregar, para cantar, tem teatro, uma série de atividades, mas que a gente adapta à necessidade da localidade. A primeira igreja batista de Campo Grande enviou 8 jovens, entre eles Anderson Buquerque, Daniel Melo e Diana Nascimento, Diogo Barros e Flávia Gomes, Larissa Culler e Kelly Ryan. O projeto ele começou antes do dia 14 de janeiro. Nós já viemos orando há 3 meses. Tudo começou com a Kelly, com a Jéssica e com a Flávia. E depois eu e o Diogo nós juntamos a elas e continuamos a orar para entender qual era a vontade do Senhor, para qual projeto nós deveríamos ir em janeiro, que é o período de férias. Depois chegou a Larissa, a Andressa e o Daniel e nós formamos esse grupo de 8 jovens. Conversamos com o pastor Elber, que é de missões e evangelismo, e o departamento todo nos apoiou muito em oração, em conselhos e também a pagar as inscrições e as cestas básicas que nós levaríamos. Também fizemos 4 cantinas e cada pessoa que foi lá fazer um lanche conosco e tomou um açaí, comeu uma tapioca, ajudou o projeto missionário. Tantas pessoas que também fizeram doações, que oraram por nós. Cada um de vocês foi conosco para a viagem. E a cada momento, a cada coisa que nós conseguíamos, o Senhor ia provando que era a vontade dEle. E o Senhor foi fiel conosco. E assim, isso foi incrível, porque nós já vimos sendo trabalhados antes do projeto, antes de tudo, porque o Senhor já sabia isso, já fez toda a diferença no momento de ir para o campo. Bom, o projeto Pescador Jovem foi de 14 a 25 de janeiro. E no dia 14 nós fomos divididos em 6 localidades. Eu fui para Cachoeira da Prata, uma cidade de mais ou menos 3 mil habitantes. E lá nós chegamos já no primeiro dia já trabalhando. E já planejamos como seriam os dias ali. Fizemos uma caminhada de oração, uma de tarde, uma de noite. Nós tivemos muitas experiências incríveis ali. Naquela noite da caminhada de oração, nós andávamos orando e cantando. E parávamos algumas vezes para poder cantar. E ali nós tivemos uma experiência muito legal, porque naquela mesma noite nós tivemos uma batalha espiritual que ninguém conseguiu dormir. E ali nós orávamos, pedindo a Deus para que abençoasse todos aqueles dias. E nós ali sentimos que Deus está conosco, porque foi uma noite muito difícil. Então nós cremos que Deus estava provando ali a gente. E assim foi, toda semana, uma bênção. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças e eu fiz uma peça da Turma da Maior Alegria. Eu fiz a personagem Nina, junto com o menino. E ali foi uma experiência muito incrível com Deus, porque eu nunca tinha feito uma peça. Então foi uma experiência muito diferente e eu senti Deus me usar muito ali, sabe? E eu ficava muito preocupada se as crianças iam entender ou não a mensagem da peça. E no final, elas oraram e entregou na vida a Jesus. Então isso foi uma experiência incrível. Eu fui para a cidade de Campo Belo, uma cidade com cerca de 52 mil habitantes. E naquela cidade nós fizemos trabalhos como evangelismo de rua, batemos em porta falando um pouco da mensagem de Deus, um pouco da mensagem de Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. Muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, infelizmente. Muitas pessoas ouvem falar de Maria, ouvem falar de Deus, mas
quem é Jesus. Algumas pessoas não conhecem Jesus, não conhecem o que ele foi para a humanidade. Fizemos trabalho também em hospitais, visitamos hospitais, fizemos trabalho com crianças. E eu lembro muito bem de um adolescente que ele se reconciliou com Jesus. Ele estava afastado, nós abordamos ele na rua e ele começou a ouvir, se interessou. Aí começamos a fazer perguntas para ele a respeito de Jesus, como é que era a vida dele quando ele conheceu Jesus. E ele afirmou para a gente, ele reconheceu, realmente a minha vida era diferente, a minha vida era bem melhor. E eu lembro muito bem dele nos cultos, e isso foi um motivo de muita alegria, não só para mim, mas para todos que estiveram lá. Eu fui para Cachoeira da Prata junto com a Larissa, mas nós atuamos também em outra cidade que tinha uma congregação dessa igreja, Fortuna de Minas. Então nós atuamos em Cachoeira e em Fortuna de Minas. E como a Larissa falou, nós sempre muito baseado na oração, no estudo, na devocional. E em todos os evangelismos, nós usávamos os 4 pontos, como está aqui na minha pulseirinha. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim e eu tenho que tomar uma decisão. Além desse folheto, nós entramos nas casas, conversamos com as pessoas e oferecemos um estudo, se nós poderíamos voltar lá para ministrar o estudo do livro de João. E uma dessas experiências, né, que me marcou foi na casa do seu Jair. Ele é um senhor de 65 anos, ele é ex-alcoólico, luta contra o alcoolismo há 2 anos, ele tem dificuldades físicas já, ele não sabe ler, não sabe escrever. E quando nós entramos na casa dele, ele mora sozinho já, né? E quando a gente entrou na casa dele, ele nos recebeu tão bem, com tanto carinho. A gente ficou ali conversando com ele, vendo como era a história da vida dele. E nós marcamos de voltar no dia seguinte. Quando a gente voltou no dia seguinte, a gente comprou um bolinho, um suco. Que a gente chegou lá, ele começou a chorar. Ele não acredita que vocês voltaram, vocês vieram mesmo. E ele ficou assim muito agradecido, muito emocionado. E ali a gente conversou sobre passagens na Bíblia, adaptando a coisas da vida dele. Ele ficou muito feliz, muito agradecido. E aí, nesse dia, até o nosso líder estava conosco, nós éramos divididos em duplas ou trios. Eu fiquei em trio. E nesse dia, o nosso líder foi conosco e aí surgiu a ideia: o senhor quer ir para a igreja? O senhor sente vontade de ir para a igreja? Ele, poxa, eu sinto, mas eu não tenho como ir. Ele não consegue mais andar sozinho. E a gente, não, nós vamos buscar o Senhor. Hoje à noite, às 7h20, a gente vem buscar o Senhor. E aí o irmão da igreja levou o carro às 7h20, o seu Jair já estava na rua, pronto, na porta de casa, já esperando para ir para o culto. Nós levamos ele, os meninos subiram as escadas carregando o seu Jair, e ele foi para o culto. Ali ele ficou muito feliz. Ele foi uns 3 cultos durante o projeto. E eu lembro, no último culto, ele já estava totalmente transformado, porque ele cortou o cabelo, ele mudou a roupa, ele tinha outra fisionomia. E ali eu lembro ele chorando porque a gente ia embora: mas vocês vão embora, não sei o quê. Não, seu Jair, mas a igreja está aqui, o Senhor, Deus está sempre contigo, e a igreja está aqui para apoiar o Senhor também. Ele, puxa, eu fico feliz porque eu achei uma família. E, nossa, isso aí acabou com a gente ficou super emocionadas e saber que a gente teve a notícia que o seu Jair continua indo à igreja e principalmente que ele tem agora acesso à palavra, a saber do amor de Deus na vida dele. Isso foi inacreditável, indescritível dizer o que a gente viveu ali. Bom, antes de sair aqui do Rio, eu orei a Deus e eu pedi a Ele que eu tivesse uma experiência diferente com Ele, que Ele me usasse lá de formas que eu não fui usada aqui, ou que fizesse coisas que eu não faria aqui na igreja. E lá eu tive o grande desafio de fazer uma peça infantil, nunca tinha feito. Então foi um grande desafio para mim, mas graças a Deus, Deus me capacitou e ali eu pude fazer essa peça. Então tive um grande aprendizado ali, que Deus pode usar a gente.
E às vezes a gente deixa de ir para uma viagem missionária com medo de não saber falar, de não saber evangelizar. Mas Deus me usou naquela peça, me deu ousadia de ir de porta em porta e entrar de casas em casas que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia. Então, assim, foi uma experiência muito incrível para mim e eu senti Deus me usar ali. E Ele realmente me usou de uma forma diferente, coisa que eu não esperava, assim, não imaginava que Deus ia me usar dessa forma, a graça de Deus. Quando eu fui para o campo missionário, eu pensei em diversas coisas, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando muito é o que eu vou fazer lá. Então a gente começa a pensar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que eu esqueço, de vez em quando eu esqueço que quem tem o controle de tudo é o Senhor. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos usa e é Ele que vai decidir como nós iremos trabalhar. Quando eu cheguei no campo missionário, eu fiz coisas que eu falava que eu não iria fazer, como uma pantomima. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto de fazer teatro, mas quando eu cheguei lá, tive que fazer uma peça. Não tinha muita gente, eu tive que ir lá fazer e eu fiz. E na hora, quando a gente tira o foco da gente, de tipo assim, eu tenho que acertar, não, que eu tenho que fazer assim, e a gente tira isso e a gente coloca Cristo no centro, a gente coloca Jesus no meio, a gente fala assim, eu vou fazer isso sim, não importa qual seja a minha dificuldade, o meu medo, mas eu estou fazendo isso para glorificar o nome de Jesus, para que o nome dele seja exaltado. Então, quando a gente coloca isso no centro, a gente coloca isso como aquilo que nós devemos fazer, glorificar o nome de Deus, a gente esquece todo o medo, toda a timidez, tudo isso é esquecido, não existe mais. A única coisa que você só pensa é glorificar o nome do Senhor. E isso é tudo, cara. É porque é o Espírito Santo que vai usar você, é o Espírito Santo que vai te capacitar para você fazer as coisas. Então, não tenha medo, como eu tive, não tenha medo de ir para o campo missionário, não se preocupe com o que você vai fazer. Vá disposto a servir a Cristo, vá disposto a compartilhar a mensagem, o amor de Jesus. As pessoas precisam ouvir. Vá disposto em apresentar isso a elas, porque muitas pessoas não conhecem o amor, muitas pessoas necessitam da salvação dele e não conhecem, não são salvos, muitas pessoas estão indo para o inferno. Não tenha medo de compartilhar o Evangelho. O Evangelho é muito importante. O Evangelho, Deus nos deu isso, e é para nós compartilharmos isso. Então, não tenha medo de compartilhar o Evangelho. Creia em Cristo, deposite sua fé em Cristo, faça para a honra e glória do Senhor. E tudo vai dar tudo certo, não importa quais são as circunstâncias, não importa o tamanho do desafio. Você vai ver que Deus está no controle e Ele vai te usar perfeitamente. Olá, meu nome é Andressa. Eu participei do projeto Pescador Jovem em 2016. Eu fiquei sabendo do projeto através do pessoal que já ia, que é a Diana, o Diogo, a Kelly, a Jéssica e a Flávia. Eu fiquei sabendo do projeto através do pessoal que já ia, que é a Diana, o Diogo, a Kelly, a Flávia e a Jéssica. Nós fomos designados para várias cidades e eu e o Diogo ficamos em Campo Belo. Bom, lá na cidade a gente fez vários projetos, nós evangelizamos na praça, apresentamos algumas pantomimas no sinal, nós visitamos as casas e apresentamos o plano de salvação, nós fomos à casa de alguns membros para visitá-los, especial de uma senhora que é cega e mora do outro lado da cidade, muito longe da igreja. Nós também fomos na Santa Casa, lá de Campo Belo. Nós subimos a comunidade de Bota Corda para conhecer e também para chamar as crianças para o projeto que fizemos durante 2 dias, que foi o Turma da Maior Alegria, que era especialmente com as crianças, que a gente contou histórias para elas, foram 2 peças explicando o plano de salvação. Nós contratamos pula-pula, nós demos balas, pipoca, tudo para diverti-las e para poder falar de Jesus para elas e, consequentemente, seus pais. Olá, meu nome é Kelly e eu participei do projeto Pescador Jovem 2016. Eu fui para a cidade de São Pedro do Glória, fica umas 6 horas de Belo Horizonte. Eu e Daniel participamos de várias atividades, evangelismo pessoal de casa em casa, discipulação com as crianças,
principalmente as que ficavam com a gente dentro da igreja. E abraço de graça, evangelismo nas praças, cantando, serenata. Isso foi parte do nosso projeto na cidade. Pescador Jovem foi uma fase bem marcante na minha vida, que me transformou praticamente da água para o vinho. Deus me revelou muitas coisas e fui muito impactada pelas pessoas que me acolheram tão bem. E eu sou muito grata a Deus pela essa oportunidade. Bom, nosso tema era qual é o seu propósito? E eu estou muito feliz porque eu pude cumprir o meu propósito. E eu quero primeiro agradecer a Deus e à igreja que nos enviou por esse projeto. E eu estou muito agradecida e que mais jovens se despertem para ouvir o chamado de Deus. Estejam sensíveis para cumprir o seu propósito, seja onde for. Olá, eu sou a Jéssica Costa e eu participei do projeto Pescador Jovem 2016. Do grupo do pessoal que foi aqui da igreja, eu fui a única que fui para o campo de Heliópolis, que é um bairro da cidade de Belo Horizonte. Em Heliópolis, nós fizemos evangelismo nas casas, fizemos uma visita a um lar de idosos e uma visita a um abrigo de crianças. Nós fizemos evangelismo no ônibus, evangelismo numa estação de ônibus. Fizemos um trabalho com as crianças, que é uma EBF, que eles denominam de Turma da Maior Alegria. Nossa primeira atividade em Heliópolis foi uma serenata. Nós andamos pelas ruas do bairro cantando. E foi uma experiência muito interessante, porque a igreja onde nós ficamos hospedados já vinha fazendo essa atividade no bairro. Então nós ficamos conhecidos e isso facilitou muito o trabalho naquele lugar. O projeto foi muito impactante, eu acho que todo mundo que foi voltou transformado. E o desejo é de voltar, não só para o Pescador Jovens, mas para muitos outros projetos missionários. Uma das atividades que me marcou muito foi o evangelismo no ônibus, porque foi a primeira vez que eu fiz. E foi muito interessante, porque nós dávamos uma bala e um folheto para as pessoas. E as pessoas liam mesmo o folheto no ônibus mesmo, elas não guardaram na bolsa, leram ali mesmo. Então foi uma experiência muito interessante. Oi, meu nome é Flávia Gomes, eu participei do projeto Pescador Jovem 2016. Eu fui para a cidade de Pompéu, do grupo eu fui a única para essa cidade. E lá nós realizamos atividades como evangelismo na praça, evangelismo na feira. Fomos de casa em casa, batemos nas portas, entramos na casa das pessoas para falar do amor de Deus. E também fizemos trabalho com as crianças. 2 dias nós tivemos a EBF, que se chama a Turma da Maior Alegria. Bem, tudo começou um dia quando nós fomos num evento de promotores de missões. Estávamos lá eu, a Jéssica, o Diogo e a Diana, e nós começamos a conversar sobre o desejo que Deus tinha colocado no nosso coração de fazer missões. E a partir dali nós começamos a pesquisar, a ver os projetos que tinham disponíveis para esse ano e começamos a conversar com outras pessoas que tinham o mesmo desejo que nós. E dali surgiu esse projeto no nosso coração e Deus mostrou o projeto Pescador Jovem. Eu estou muito feliz com o apoio que a gente recebeu da nossa igreja, porque eles foram bênção na nossa vida, inclusive ajudando de forma também financeira. Apoiaram com as nossas inscrições, nos deram a possibilidade de fazer cantina. Muitos jovens nos ajudaram também com materiais para a cantina. E eu agradeço muito, porque foi bênção na nossa vida. Eu não aprendi nada necessariamente novo, diferente do evangelismo que eu já estava acostumada a fazer, mas Deus falou muito ao meu coração que em missões a gente tem que estar aberto, disponível para fazer um pouco de tudo. Até limpar a casa, a gente dividia as tarefas lá, eu lavava o banheiro. E também eu não sou cantora, mas se tivesse que ficar no meio do coral lá e ajudar a cantar, ou fazer um teatro, trabalhar com as crianças, a gente tem que estar aberto para fazer um pouco de tudo. Foi isso que eu aprendi. Lá foi a primeira vez que eu fiz evangelismo batendo na porta da casa das pessoas. Eu não esperava ser tão bem recebida como fui. Eu entrei em 99% das casas que eu bati e consegui falar junto com a minha dupla do plano da salvação para as pessoas. E elas foram bem receptivas, elas prestaram atenção, ficaram interessadas em estudos bíblicos que posteriormente nós fizemos. Eu não tinha nenhuma expectativa, porque eu não sabia o que esperar, mas foi muito mais do que eu podia imaginar. Deus, ele é realmente incrível e ele falou conosco de maneiras variadas, assim.
E o que eu senti mais é que a gente tem muitos recursos e meios para fazer muita coisa e nós não fazemos. Lá eu estava numa igreja com 42 membros e fizemos muita coisa em apenas 10 dias. E isso é um lembrete para nós que estamos aqui numa igreja de quase 3 mil pessoas, que temos Campo Grande inteiro e o Rio todo para ganhar para Cristo. Bom, o meu testemunho pessoal foi que Deus me usou tremendamente. Eu estava num momento muito difícil na minha vida e foi muito bom ser usada. Desde para lavar banheiro da igreja, desde falar do amor de Deus para as outras pessoas. E fica essa missão, que não terminou, continua dia a dia. Desde falar do amor de Deus para o vizinho, no trabalho, na faculdade. E eu agradeço muito a Deus por me mostrar esse valor. E para o Projeto Pescador Jovem foi uma experiência muito especial. Lá nós aprendemos muitas coisas, assim, coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos fazer. E eu acho que o que fica de uma mensagem mais importante é saber que Deus não precisa que você faça teologia, Deus não precisa que você saiba cantar, Deus só precisa que você esteja disponível para fazer a obra dele, porque com certeza ele vai te usar e você vai ser abençoado e ainda vai abençoar a vida de muitas pessoas. Bem, esse projeto foi um marco na minha vida. Eu fui esperando ser usada por Deus, ser bênção na vida de outras pessoas, mas quando a gente se dispõe, se coloca à disposição de Deus, Ele não só nos usa, como também Ele nos transforma. E esse período para mim foi exatamente isso, o período de ser transformada, de ser tratada por Deus. Com certeza voltei diferente e Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, me permitiu ser usada no campo e fazer coisas que eu não esperava. E eu encorajo todo mundo a participar de projetos como esse, vale muito a pena. Quando a gente, antes de ir para o projeto, a gente pensa um monte de coisa, né? Vou fazer, se eu canto, eu vou cantar, se eu prego, eu vou pregar. Só que a gente se esquece que a vontade do Senhor que prevalece. Então, eu fui na minha cabeça, eu gosto de cantar, eu gosto de organizar as coisas. Tinha algumas coisas na minha cabeça e chegando lá, é tudo completamente diferente. Porque Deus começa a falar conosco exatamente onde a gente precisa ser tratado. Porque a gente vai achando que, eu vou me doar, eu vou fazer e a gente acaba recebendo mais. Recebendo das pessoas e aprendendo de Deus aquilo que a gente precisa corrigir na nossa vida. Então, com certeza, várias coisas antes do projeto, durante e depois do projeto, o Senhor continuou atuando na minha vida. Coisas que eu achava que eu podia e eu vi que não era isso que Deus queria atuar comigo em outras áreas. E assim a gente aprende, porque quando eu me submeti à vontade do Senhor, as coisas fluíram, tudo deu certo, foi normal, porque às vezes quando eu quero fazer do meu jeito, debaixo da minha vontade, dá tudo errado, tudo desanda, um desespero, caos. E quando está debaixo da vontade do Senhor, vai tudo certo, tudo dentro dos conformes, no horário. Por exemplo, lá eu organizei o encontro de mulheres, eu não. O grupo de meninas e as jovens da igreja organizamos um encontro de mulheres. Eu estava nervosa, com medo, não vão aparecer, vai dar tudo errado. E no fim deu tudo certo. As mulheres que nós visitamos foram ao encontro. E assim, era tudo muito simples, sabe? Mas a gente fez com tanto amor, nós oramos tanto pela vida daquelas mulheres que foram ali. E foi uma bênção, porque nós conversamos com elas. A mensagem da salvação foi levada e muitas mulheres se renderam ao Senhor. E foi um momento assim muito especial, porque eu vi que eu estava preocupada com tantas coisas, né? Como na Bíblia fala, né, na passagem de Marta e Maria, o importante é estar aos pés de Jesus. O importante é fazer a vontade dele, e foi isso que a gente fez. A gente baixou a ansiedade, baixei a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. E quando a gente vai dentro do plano do Senhor, tudo vai dar certo. Qual o propósito da sua vida? Você não está aqui por acaso. Viva a missão!